Bom dia, graça e paz aos irmãos, que Deus abençoe a sua vida neste dia, que o Senhor te conduza em todos os sentidos. Temos um dia abençoado, que tenhamos um dia onde o Espírito de Deus nos governe em todos os sentidos. Quero compartilhar a palavra do Senhor contigo e gostaria de pedir para que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos meditar sobre o versículo 13 e 14, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Enquanto você abre, eu queria contar algo que aconteceu comigo em relação ao caminho a ser tomado. Eu estava com a minha esposa em Puruquara e nós teríamos que ir até Paranaguá fazer compra e nós saímos muito cedo para ir até Paranaguá, e quando estávamos no meio do caminho havia grande neblina, aonde não conseguíamos continuar ao destino. E nós tentamos por vários caminhos, até que não teve mais como prosseguir para aquele caminho, para aquele destino. E nós tivemos que retornar ao ponto de partida. Depois, conversando com pescadores mais experientes, eles me falaram algo que eu guardei no meu coração e nunca mais esqueci. Eles falaram que quando você estiver perdido naquele caminho, no mar ou na baía, durante uma neblina, você pode fazer duas coisas: parar o barco e ficar à deriva, esperando até que venha uma direção, ou retornar ao ponto de partida, para que você não fique perdido, para que você não cause ou não seja, no meio do caminho, acidentado, ou não sofra um acidente. Então, nesta manhã, eu queria te fazer uma pergunta. Qual o caminho que eu e você temos andado? Qual o caminho que temos andado? O tema desta mensagem que eu coloquei nesta manhã chama-se Os Dois Caminhos. Vamos orar? Queria abençoar a sua vida. Senhor, obrigado por esta manhã. Tivemos um momento de louvor, de oração. Senhor, agora, como já foi orado pela minha vida, eu quero abençoar os irmãos. Que a palavra, Senhor, que a tua mensagem, que ela é viva, que ela é poderosa, entre no coração de cada irmão, de cada pessoa que ouvirá esta mensagem, que está acompanhando neste momento. Senhor, que a tua palavra possa gerar uma grande mudança, que a tua palavra possa fazer aquilo que ela é poderosa para fazer, mudar corações, mudar vidas, mudar sentimentos, mudar vontade. Senhor, nós ministramos nesta manhã, entregamos nesta manhã este dia, repreendemos e declaramos fora todo e qualquer contra-ataque do inimigo tentando, Senhor, impedir esta palavra de entrar no coração das pessoas, dos irmãos. Declaramos que esta palavra, Senhor, possa gerar libertação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Então vamos para o verso 13, que diz assim, é o nosso primeiro ponto, o caminho da perdição, que diz assim, na metade ali do versículo: o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está trazendo esta mensagem sobre o Sermão do Monte. E ele está trazendo essa mensagem aos seguidores, aqueles seguidores que desejavam o céu, aqueles seguidores que estavam ouvindo a mensagem do Senhor Jesus, aqueles seguidores, creio eu, que desejavam um sentido de vida, um sentido, um norte para a sua vida. E Jesus diz que o caminho da perdição, como é esse caminho da perdição? Aí dentro deste ponto, letra A, espaçoso. Esse caminho, ele é espaçoso. Um caminho mais amplo, aonde as pessoas
são agradadas, aonde a sua vontade é agradada. Esse caminho amplo é aonde a pessoa pode levar muitas coisas, viver de qualquer maneira, levando o seu ego, a sua vontade, fazendo tudo o que ela deseja. É um caminho de perdição, mas é um caminho amplo, aonde ela leva muitas e muitas e muitas também consequências sobre a sua vida. E este caminho, que é amplo, é um caminho onde a pessoa satisfaz a sua carne. É onde ela não tem que fazer muitas renúncias, porque o sistema luta ou apoia para que ela continue nesse caminho amplo, nesse caminho de perdição. E essa palavra perdição, em algumas traduções, traz como inferno, levando a pessoa ao inferno, à morte eterna. Pessoas que agradam o próprio eu, esse caminho espaçoso é onde ela vai fazer a vontade do seu eu. Fazer a vontade, a satisfação da sua carne. Se ela deseja matar, ela mata sem piedade. Se ela deseja roubar aquilo que ela está vendo, que há oportunidade de roubar, ela rouba. Se ela tem o desejo de cometer uma corrupção, ela comete sem peso na consciência, independente se vão morrer crianças, pessoas, ou senhores ou senhoras na porta de um hospital ou não, ela comete a corrupção porque ela está aqui num caminho espaçoso. Esse caminho espaçoso faz do dinheiro o seu Deus. Tudo é o dinheiro, tudo é o ganho. A sua mente só maquina isto. Se você não tem ciência, eu estava vendo uma reportagem de uma revista dizendo que 200.000 pessoas morreram em relação às drogas ilícitas, fazendo a vontade da sua carne. Se drogando momentaneamente, achando que a alegria viria. Entrando em um mundo de drogas ilícitas, achando que era a solução, um caminho espaçoso. Em 2020, 1 milhão de pessoas morreram em relação às doenças sexualmente transmissíveis, andando em um caminho espaçoso, fazendo a vontade da própria carne. E aí, quando nós falamos às pessoas nesse caminho espaçoso, as pessoas conseguem ver somente o presente, o hoje. Elas não conseguem ver o futuro. Elas estão focadas no hoje. Criaram e inventaram até uma música, né? Para que a vida levasse, para que a vida te conduzisse, para que a vida fosse só festa, só alegria. Aqui vamos curtir, vamos viver, né? Vivendo hoje, vivendo o presente e se esquecendo que este caminho é um caminho que pode te conduzir à morte, é um caminho espaçoso, agrada as pessoas batem palmas, mas é um caminho que pode te levar com muita sinceridade e amor ao inferno. Não somente, aqui não está dizendo da morte somente física, depois da morte física há uma morte espiritual, ou há uma vida espiritual. E aí nós temos que ser conduzidos neste caminho. Estamos sendo conduzidos. E aí a minha pergunta é, como aquela ilustração que eu fiz lá no começo, quando aquele pescador fez comigo, talvez você esteja nesse caminho aqui de perdição, espaçoso, vivendo a vida, não se importando, curtindo. Será que não é momento de você parar no meio deste caminho, a sua vida? Será que agora não é o momento de você fazer uma reflexão de como você tem vivido? De quais são as consequências que você já tem enfrentado? Porque, queira ou não, nós vamos vivendo, vamos fazendo, Só que um momento chega que a fatura também chega, e aí nós temos que pagar essa fatura. E muitas vezes essa fatura pode ser grandíssima. Será que não é momento de voltar ao ponto de partida? Parar de fazer aquilo que eu estou fazendo? Abrir mão da minha vontade, abrir mão daquilo que eu tenho cometido. Nota-se que o texto aqui não é Jesus que escolhe o caminho por eles.
Não é Jesus que pega na mão daqueles seguidores e fala, vamos caminhar por aqui. Não, eles devem decidir por qual caminho eles devem seguir. Jesus aqui deixa a receita, a dica, o caminho, a bússola, para onde eles devem caminhar. Mas somos nós quem decidimos, porque o Senhor Jesus deixa dentro de nós o livre-arbítrio. Você escolhe. Ele não vai te obrigar a andar o caminho, ele te deixa andar pelo caminho. Mas ele está te alertando, ele já alertou, ele deixou na palavra dele. Está aqui escrita. E o Senhor está me usando nesta manhã para te dizer que é momento, se você tem andado nesse caminho de perdição, que pode te levar a um sofrimento eterno, que é momento de parar, que é momento de fazer uma reflexão, que é o momento de ouvir a voz dele. Mas nesse caminho de perdição, o verso 13, como eu li, diz assim, e você pode colocar aí dentro deste ponto, a letra B, muitos entram neste caminho. Muitos estão entrando neste caminho. Pessoas estão apoiando você ou algumas pessoas que estão andando neste caminho, este caminho de perdição, este caminho espaçoso, este caminho amplo. Isto mesmo, continua. Deixa para lá esse negócio de Deus. Vamos curtir a vida. Vamos para a balada. Vamos usar mesmo droga. Vamos fazer as coisas que traz alegria momentânea. Muitas pessoas entram por ela. E muitas pessoas estão apoiando, mas ao mesmo tempo você está sozinho. Por que você está sozinho? Nós vamos ver lá depois nos seguintes pontos que nós temos uma pessoa que caminha conosco. Nós temos alguém que nos dá essa direção. Nós temos alguém que durante esse caminho é ele quem nos conduz. Nós temos alguém que nunca, jamais nos abandonará. Não vai nos abandonar. É ele quem começa a te direcionar. Mas ele não habita neste caminho espaçoso, amplo, de perdição, de pecado. Ele é aquele que anda num caminho de santidade, num caminho mais apertado, mais íntegro. O caminho de perdição, as pessoas também, como eu disse, elas pensam só agora. Eu vou viver, eu vou curtir, sabe por quê? Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas dizendo assim, olha, esse caminho é triste, esse caminho por onde você está andando pode te levar ao choro, pode te levar à morte, olha como você está, olha o seu corpo físico, olha o que já está acontecendo como consequência. Não tem problema, sabe por quê? A vida, nós temos que curtir a vida, porque morrer eu vou morrer mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Por quê? Porque a pessoa que anda neste caminho de perdição, ela consegue somente viver o hoje. Não consegue viver o futuro, não consegue ver o mais amplo, que a vida, ela não acaba aqui. Teremos ainda que viver o amanhã, e o amanhã será vivido com Cristo. Neste caminho de perdição, neste caminho espaçoso, muitos entram neste caminho e andam cegos da verdade. Eles acham que este caminho espaçoso, que este caminho de perdição, que este caminho que eles estão vivendo mais amplo, né, de não renunciar à sua carne, de não renunciar àquilo que eles gostam, que eles desejam, que está certo aquilo que eles estão vivendo, que as escolhas são certas, que deixar a família e viver com satisfazendo a carne está certo. Que ir para a balada e voltar caindo, drogado, viver na sarjeta, está certo. E não, são caminhos como diz Provérbios 16, 25. São caminhos que parecem ao homem direito, só que o final são caminhos de morte. Ele está sendo conduzido à morte. Ele estará sendo conduzido à eternidade. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Na minha opinião, que o inferno é uma coisa tão ruim, sim, mas muito mais do que isso,
Muito mais do que tudo isso. Ruim é viver a eternidade sem Deus. Ruim é viver a eternidade sem Cristo Jesus. Estão cegos da verdade. Quem é a verdade? Olhando para a palavra, para a Escritura, quem é a verdade? Estão cegos da verdade. Sabemos que Cristo Jesus é a verdade. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para te apontar o dedo, porém, nesta manhã, quero te dizer, se você tem andado nesse caminho espaçoso, muitos estão contigo, mas você está sozinho. Pensa talvez somente no hoje. Não consegue ver a verdade, com toda certeza eu quero te dizer, é hora de parar neste caminho. É hora de fazer como eu fiz naquela situação, parar o barco, retornar ao ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Está aqui registrado. Esta é a nossa bússola. Você precisa voltar para ela, você precisa lê-la. Você precisa abrir o seu coração da sua maneira, do seu jeito. Jesus, me conduz ao teu caminho. Qual é o teu caminho? Eu sei que eu estou vivendo desta maneira e não está te agradando, mas qual é? Como deve ser? Me ajuda a andar neste caminho. Só Ele pode te ajudar. Vamos seguir. No verso 14 diz assim: apertado, um pouco à frente, na metade do versículo diz assim: apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O segundo ponto é o caminho da vida. Qual é o caminho da vida? Qual é este caminho que nos leva ao céu? Qual é este caminho que nos leva a ter uma intimidade com Jesus? Qual é este caminho que mesmo ele sendo apertado, eu ando acompanhado? Qual é este caminho? Diz ali que este caminho, letra A, é apertado. É um caminho diferente daquilo que nós vimos um pouco ali em cima. É um caminho de obediência. É um caminho onde eu obedeço aquele que fez o caminho, aquele que direciona, aquele que é a nossa direção. Se ele diz não faço, então eu não faço. Se ele diz faz, então eu faço. Se ele diz, olha, essa atitude aqui está me desagradando, está desagradando a Cristo, então eu paro de fazer. E o caminho da vida, o caminho que aponta para o céu, é um caminho que agrada o Espírito Santo. Como eu disse lá no começo, as pessoas que servem a este caminho é diferente do caminho de perdição. O caminho de perdição, ela anda sozinha de Cristo. Aqui não. Aqui neste caminho, esta pessoa, ela anda acompanhado com o Espírito Santo. João capítulo 14, verso 16, Jesus fala a respeito do Espírito Santo, que é Ele quem te conduz, que é Ele que está contigo todos os dias. Ele é o ajudador, Ele é o nosso companheiro, o nosso amigo. Neste caminho apertado, muitas coisas não entram, muitas coisas têm que ser deixadas de fora, principalmente o agrado, a satisfação da carne. O caminho aqui de vida é um caminho mais, como eu coloquei aqui, é um caminho mais apertado, de pouca folga, de pouco espaço. Nós já entramos, e tenho certeza que você já entrou num caminho de pouca folga, de pouco espaço, apertado, né? A gente não entra, já entra meio apertado, já bate aqui, mas nós entramos. E com a ajuda de Deus, ainda que este caminho ao céu seja um caminho de renúncia, muitas vezes não é fácil, mas eu tenho a total certeza, se você está nesse caminho de vida, mesmo sendo difícil, mesmo caminhando para este caminho que aponta ao céu de choro, de angústia, muitas vezes de renúncia, eu tenho certeza, você chegará neste caminho. Porque o Espírito de Deus, Ele é a sua ajuda. O caminho da vida é um caminho que o Senhor Jesus nos conduz.
como eu acabei de dizer, ao céu. João, capítulo 14, verso 6. Este caminho não é um caminho, aqui era uma ilustração e Jesus estava apontando para os seus seguidores em relação ao céu. E aqui o caminho é uma pessoa. Em João 14, 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho. Se você está errante neste caminho, se você não consegue mais decidir a sua vida, se você não consegue viver nesta vida, Ele é o caminho. E para nós que temos vivido, e para você que tem entrado neste caminho de vida, de alegria, de paz, eu quero te dizer, continue, porque só Ele, este caminho chamado uma pessoa, e esta pessoa é Jesus, só Ele pode satisfazer, só Ele pode dar sentido de vida, só Ele pode dar o sentido do norte, da onde nós estamos andando, só Ele. Este caminho apertado é um caminho que desagrada as pessoas que vivem também, como eu disse lá no primeiro ponto, agradando e satisfazendo os desejos da carne. Porque as coisas do Espírito, as coisas de Deus, são loucura para os homens. Então, as pessoas aqui, quando você anda neste caminho apertado, você vai desagradar muitas pessoas. Quando você começa a caminhar com Jesus, quando você começa a deixar aquele caminho espaçoso, aquele caminho que tudo pode, aí vai começar a vir as perseguições. Aí você vai começar a experimentar aquilo que é verdade, a renúncia que Jesus nos disse. Mas você está caminhando num caminho certo, continue, não pare, não desista, não olhe para trás, continue, porque você andando neste caminho apertado, no caminho de vida, você irá desagradar muitas pessoas. Letra B, aí dentro desse segundo ponto, poucos andam neste caminho. Aqueles que andam neste caminho é diferente daqueles que andavam lá no primeiro caminho. No caminho de perdição, eles só olhavam no presente, vivendo hoje. Os que andam neste caminho apertado, neste caminho de vida, eles vivem olhando para o futuro. O futuro é o céu. Sabemos que estamos aqui somente de passagem, sabemos que tudo isso vai acabar. Sabemos que estamos com choro, com oração, com jejum, com clamor, muitas vezes batendo, orando, insistindo, persistindo, porque sabemos que aqui não é a nossa morada é o céu. Então olhamos para o futuro, deixamos o hoje pensando no futuro, porque o futuro nosso é estar com Jesus adorando para a eternidade. Poucos andam neste caminho, porque é um caminho de verdade. Porque Jesus é a verdade. Aqui não entra engano, aqui não entra mentira, aqui não entra a satisfação da carne. Aqui neste caminho, aonde poucos andam por ele, há uma renúncia, eu tenho que deixar as coisas. O Espírito Santo vem e me ajuda e a cada dia ele vai me mostrando aonde eu devo deixar aquilo que neste caminho apertado não entra. Detalhe, dentro destes poucos que andam neste caminho, eles andam acompanhados pelo Espírito Santo. É diferente daqueles que andam no caminho de perdição, que estão com muitas pessoas, aparentemente, mas sozinhos de Deus. Aqui estão com poucas pessoas ao seu lado, porque nem todos conseguem compreender as coisas de Deus. Mas ele está com a maioria. Ele está com Cristo Jesus, ele está com o Espírito Santo conduzindo a vida dele. Ele sabe para onde está indo. Ele sabe que quando não tem mais força, ele recebe a força do alto. Ele sabe que quando ele está saindo deste caminho apertado, o Espírito Santo traz novamente, porque ele não está sozinho, ele é conduzido por alguém neste caminho apertado.
Nesta manhã, em breves palavras, eu coloquei sobre os dois caminhos. E como conclusão, qual o caminho que continuaremos andando? Porque assim, queira ou não, nós estamos andando em um caminho amplo de perdição, ou nós estamos andando em um caminho de vida, mais apertado. Qual é o caminho que nós vamos continuar andando? Qual é o caminho que continuaremos andando? Qual é o caminho e para onde esse caminho tem te levado? Eu queria orar pela tua vida, eu queria abençoar a tua vida, e nesta manhã eu queria também trazer um alerta a você. Pare o barco, pare com a sua vida, pare aí nesse momento. Faça uma oração do seu jeito, da sua maneira, perguntando para Deus, pedindo a ajuda de Deus. Peça para Ele te ajudar a refletir como você tem conduzido a sua vida neste caminho. Ele está de braços abertos para te receber e para te conduzir a um caminho verdadeiro, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho que é apertado sim, mas é um caminho que é o único caminho que nos dá o sentido de vida. Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã. Senhor, o Senhor deixa claro qual é o caminho por onde devemos seguir. O Senhor não nos deixa perdidos, Senhor. O Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor nos acompanha no meio desse caminho onde há lutas, onde há choro, onde muitas vezes pensamos, Senhor, em tantas coisas, mas o Senhor é quem nos ajuda nos momentos difíceis. Senhor, é o único caminho que nos traz paz. É o único caminho, Senhor, que será um futuro garantido, um futuro onde estaremos contigo, te adorando, te exaltando, livre de toda angústia, livre de toda dor, livre de todo desespero, Senhor. Senhor, tendo a salvação e não vivendo com a perdição eterna. O Senhor é o nosso caminho, continuamos vivendo, caminhando, andando somente neste caminho. Senhor, se porventura algum dia nós tentarmos sair deste caminho, desviar deste caminho, traga-nos de novo, Senhor. Ajuda-nos a parar o barco, ajuda-nos a parar a vida e olhar para Ti, que é a bússola, que é o caminho, que é a direção. Senhor, nós entregamos nesta manhã, e se alguém, Senhor, estiver ouvindo agora, quiser entregar a sua vida, Senhor, que eles possam fazer isso dizendo: Jesus, conduz a minha vida. Jesus, me ajuda a andar no teu caminho. Jesus, chega de sofrimento. Jesus, eu quero deixar a minha vida, as minhas vontades, aquilo que eu praticava, e quero praticar a tua vontade. Todo desespero, todo pensamento de morte, Senhor, só sumirá com o teu caminho, com a tua presença, com a tua verdade. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Fica conosco, continua ministrando aos nossos corações. Protege-nos, Senhor, entregamos este dia e temos certeza que será um dia abençoado. Te agradecemos, abençoamos aqueles também que nos ouviram, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia, Deus abençoe, graça e paz.